Olá, você que está hoje vendo esse canal, seja bem-vindo ao canal Português em Dose Dupla. Eu sou o professor Pedro e hoje nós estamos aqui nesta aula inaugural do nosso canal para falar de texto. Então, nesta nossa primeira aula, nós vamos falar de interpretação de texto. E por que é tão importante nós falarmos de interpretação de texto? Porque circulam por aí ideias antigas e equivocadas de que interpretação de texto é simples, é mais fácil do que gramática. Então, que basta ler o texto várias vezes, ou então que a interpretação pode variar de pessoa para pessoa, né? E aí, de repente, você assinala lá a questão, discordo da banca, eu vou entrar com recurso e vou ganhar. Então, nós vamos tratar ao longo de algumas aulas dessas questões envolvendo o texto. Então, nossa primeira aula, como você está vendo aqui no slide ao meu lado, a nossa primeira aula, esta aula do nosso canal Português em Dose Dupla, veja aqui em cima, siga-nos no Instagram, @Português em Dose Dupla. Está lá, nos siga no Instagram, nós vamos colocar conteúdo lá no Instagram também. E se você quiser alguns particulares, aqui está o meu contato pelo WhatsApp, DDD de São Paulo, 11 98674 4576. E se você quiser apoiar o nosso canal, para que melhoremos os nossos recursos e os nossos vídeos fiquem cada vez melhores, mais bonitos, interativos, veja aqui embaixo, apoie o nosso canal. Nós temos aqui a nossa chave de Pix, que é o meu e-mail, prof.pedromelo@gmail, e você poderá também colaborar com o nosso canal para podermos produzir conteúdo melhor e de qualidade. Veja bem, quando nós falamos de texto, a palavra texto vem de tecido. Então, o que é um texto? O texto é um todo harmonioso. E quais são as características fundamentais de um texto? Esse todo harmonioso não necessariamente é apenas com palavras. Então, uma fotografia, um quadro de Van Gogh, de Gauguin, sei lá de que pintor você gosta, uma escultura, nós podemos chamar isso de texto também, porque é passível de interpretação, é passível de análise. Então, tanto que eu vou dar aqui um exemplo de uma fotografia que foi premiada e nós vamos comentar essa fotografia, o significado dela. Então, nós primeiramente temos que pensar quais são as características fundamentais de um texto. Primeiramente, quando eu falo em texto, eu estou pensando em um todo com sentido. Então, um texto não é algo divorciado da realidade e não é algo imaterial que cai do céu. O texto, ele tem um sentido. O que é o sentido? É o significado em ação. Normalmente, nós pensamos na palavra sentido como sinônimo de significado. Até que não está errado pensar nisso, de maneira geral, grosso modo falando. Mas o sentido é o significado no contexto. Então, é mais do que apenas o significado. Então, eu preciso pensar em um contexto. E o que vem a ser o contexto para eu analisar o texto? Então, texto e contexto. Então, o que é o contexto? É uma unidade maior em que essa unidade menor está inserida. Então, para eu compreender o texto, eu preciso levar vários fatores em consideração. Esses fatores nós vamos comentar ao longo de uma série de aulas. Então, se você ficou curioso e quer saber mais, continue nos acompanhando e inscreva-se em nosso canal aí, hein? Português em Dose Dupla, estamos aí à sua disposição. Então, o que é o texto? O texto é um todo organizado. O texto não é algo caótico e desorganizado, tá? Então, o texto é algo organizado, mesmo que você não perceba essa organização. Veja aqui, por exemplo, essa imagem. Acompanhe comigo aí essa imagem. O que você vê nessa imagem? Bom, se você for bom de ciências, né? Conhecer, você vai falar, isso é um abutre, né? Que é uma ave necrófaga, né? Se alimenta de matéria morta. Isso é um abutre, né?
Aí você olha as construções ao fundo, parecem habitações primitivas, né? Talvez isso aí seja em algum lugar aí do planeta, talvez na África, talvez em alguns lugares da Ásia, talvez até mesmo na América, mas na América o urubu, que é o parente do abutre, ele é um pouquinho diferente, né? Mas vamos considerar isso aí, esse abutre, urubu, né? Isso é uma ave necrófaga. Você olha assim e fala, ela está ali à espera de um alimento. Então, para você, simples, né? Então, você vê aquela ave ali, ela parece que está simplesmente à espera de um alimento. Por quê? Aqui você não tem o todo da imagem. Então, você não consegue tirar uma conclusão adequada se você não considerar o todo. Então, aqui eu recortei a imagem de propósito. Então, eu recortei a imagem para que você tenha uma visão parcial mesmo. Agora, aqui você tem a imagem no seu contexto, a imagem na sua totalidade. E ela é brutal, não? Então, o que você vê? O abutre, você vê um menininho ali com fome. Então, essa foto do fotógrafo Kevin Carter, ela é de 1993, já tem um certo tempo, e focaliza a fome no Sudão do Sul. Então, se você pegasse a foto, apenas as suas partes, só o abutre ou só a criança, você não ia ter o significado total, o significado global. Então, você só pegou, na primeira parte, você viu apenas o abutre. Agora você pegou a foto na sua totalidade, quer dizer, a brutalidade da situação, né? Então, ele está esperando a criança morrer para se alimentar de sua carne. Olha que coisa triste, né? Essa imagem foi bastante polêmica na época, né? O fotógrafo foi criticado, quer dizer, ele simplesmente tirou a foto, mas não interveio para mudar aquilo, né? Ele tirou a foto, talvez visando a um prêmio. Bom, foram críticas que circularam na época dessa foto. Bom, quando nós falamos de texto, então, o senso comum, nós falamos no senso comum de interpretação de texto. Nós chamamos tudo de interpretação. No entanto, veja só, os organizadores de provas costumam pensar em dois eixos, que eu vou tratar aqui nessa nossa pequena aula de introdução. Esses dois eixos nós chamamos de compreensão e de interpretação. O que se fala? Compreensão ou intelecção de texto e interpretação. Eu não coloquei versos, né? Não é bem versos, né? É compreensão e interpretação, mas tudo bem. Nós temos questões que abrangem apenas o aspecto interpretativo e de compreensão. Nessas questões, nós vamos localizar informações explícitas. Nesse caso, nós atuamos apenas no plano superficial do texto. Nós vemos apenas o que está escrito. Apenas o que está escrito. Só. Né? Nós vamos localizar as informações do texto. Por isso que aqui está escrito o que realmente está escrito. Então, as questões de compreensão são questões mais superficiais. Questões que vão nos comandos dizer coisas do tipo: o texto diz, segundo o texto, o autor afirma que, tendo em vista as ideias do texto. Então, esse tipo de questão nós chamamos de questão de compreensão ou intelecção de texto, porque são questões que pedem apenas informações superficiais, que o candidato vai ter que localizar no próprio texto, tá? Por outro lado, quando eu falo em interpretação, eu estou falando de questões que vão tratar de um plano mais profundo. Então, são questões que vão exigir que você infira, que você faça inferências. Então, você tem que inferir essas informações. Diferente das questões de compreensão que você tem que localizar, nas questões de interpretação, você tem que tirar suas próprias conclusões. Evidentemente, essas conclusões têm que ter base nas informações apresentadas. Daí a ingenuidade daqueles que dizem que interpretação cada um tira a sua própria conclusão
De modo algum. Quando um texto admite a dupla possibilidade de leitura, de interpretação, há alguma chave nele. Os estudiosos chamam isso de conector de isotopia. Nossa, que nome feio, né? Pois é, nós temos um elemento, uma palavra, uma frase, um elemento no texto que vai permitir a dupla leitura. Caso isso não aconteça, meu filho, tome cuidado para que você não coloque as suas ideias em vez de dizer o que o autor quis dizer. E aí, o que o autor quis dizer? Isso é que nós vamos analisar ao longo do texto, desta aula e das próximas. Em questões de interpretação, nós vamos ter enunciados como estes aqui. Da leitura, infere-se que, com base no texto, pode-se concluir que qual a intenção do texto? Qual o objetivo do texto? Qual a finalidade do texto? Então, essas questões são questões de interpretação e são questões que vão exigir mais de você, candidato que está fazendo uma prova de português, seja para que nível for. Então, fique muito atento a isso para não cometer deslizes. Então, se por exemplo eu dissesse assim, finalmente João parou de fumar. Se eu tivesse um enunciado desse, finalmente João parou de fumar. Que João não fuma mais, isso é compreensão. Está escrito na frase. Finalmente João parou de fumar. Se ele parou de fumar, ele fumava antes e não fuma mais. Beleza. Agora, se eu digo finalmente, esse finalmente me permite concluir que ele sofreu para parar de fumar. Isso é interpretação. Mas vamos lá. Nós temos aqui um pequeno roteiro, e aí você vai ter esse roteiro em mente para fazer uma prova de interpretação de texto. Claro que você vai ter que levar em consideração o gênero. Então, se é um texto literário, se é um texto jornalístico, se é um texto argumentativo, falaremos disso depois em outra aula.